Vamos lá, João capítulo de número 10, verso de número 1, diz assim: em verdade vos digo, que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhes pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Só um minutinho, olha para mim um pouquinho. Isso daqui é uma parábola, e eu só vou conseguir pregar para você se você conseguir, se você entender o que aconteceu antes disso. Se você ler o capítulo de número 9 inteiro, ele é o abre-alas para essa parte. Sem eu entender o capítulo de número 9, eu vou falar bobagem aqui. Eu preciso te dar uma base. O que aconteceu no capítulo de número 9? Depois você lê. Havia um homem que era cego de nascença. Ele era cego de nascença, nasceu cego. E ele ficava na porta do templo, da sinagoga. Vamos imaginar para facilitar para você da igreja. Jesus entra em contato com aquele homem, cego de nascença, capítulo 9. E Jesus toca nele, de alguma maneira, cria uma situação, e aí Jesus fala assim: faz o seguinte, agora que eu te toquei, vai no tanque, lava os teus olhos e você vai enxergar. Dito feito, ele saiu, foi no tanque, a hora que ele lavou os olhos, ele passou a enxergar. E aquilo foi assim um absurdo, porque todo dia, todo mundo via aquele ceguinho pedindo esmola, e de repente o cego está andando para lá e para cá enxergando. Os responsáveis pela sinagoga ficaram em parafuso, falou: mas o que está acontecendo? E chamou o cego. O cego falou: e aí, o que aconteceu? Perguntou para o cego. Ele falou: o que aconteceu? Um homem chamado Jesus veio, pôs essa mão no meu olho, mandou eu lavar, eu estou enxergando. Ele falou: não pode, como pode? E eles não acreditavam que aquele homem fora cego de verdade. Então eles mandam chamar o pai. O pai e a mãe vêm, ele pergunta: isso aqui é teu filho? Esse é meu filho. E ele era cego mesmo? Ele falou: ele era cego, mas o que aconteceu? Ele falou: mas o que eu posso te dizer? Porque os sacerdotes, eles não queriam Jesus, eles não aceitavam Jesus, eles, como muitas pessoas hoje, não querem. Só que eles estavam diante de um fato, aquele homem estava enxergando. E aí ele perguntou para o cego: e aí, o que aconteceu? Aí o cego falou: não sei, eu só sei que eu estou enxergando. Ele mandou o cego embora: some daqui, vai embora, despediu ele. Na hora de sair, o cego encontra Jesus. Pastor Paulo, ele não tinha visto Jesus ainda, ele só tinha ouvido e sido tocado por Cristo. Ele encontra Jesus e Jesus falou: o que te aconteceu? Ele falou assim: o que aconteceu? De novo, vamos lá. O Jesus veio em mim, tocou no meu olho, aí Jesus falou: eu sou Jesus. Há um dia que isso acontece, há um dia que nós temos esse encontro. E aí o ceguinho não mais ouvia, não mais tocava, agora ele ouvia, tocava e via, porque havia acontecido o milagre. E aí Jesus então entra com o capítulo 10, que é o que nós lemos. Ele disse o seguinte: olha, imagine uma situação, um aprisco, um curral, o nome que você quiser dar, mas para nós aqui, um curral, para nós brasileiros, um curral é um lugar onde se junta os animais. No curral havia muitas ovelhas, e agora o pastor chega e chama ela para fora. E aí, está o que está contando na parábola, e ele chama elas, e elas ouvem sua voz, e saem atrás dele,
e eles a seguem, e elas a seguem ele. E aí o que ele estava querendo dizer? Deixa eu explicar para você, porque aí você vai precisar entender. Eles entendiam, nós ainda não. A ovelha é um animal pequeno, que um cachorro, dependendo do porte, mata. Eu não preciso nem de um felino grande, eu preciso de um cachorro. E o que os pastores faziam? De noite, eles criavam um lugar cercado, com espinhos, e eu vou supor, eu, o Michel e o Maico, cada um tem as suas ovelhas. À noite, nós três levávamos as nossas ovelhas para o aprisco. E o aprisco só tem uma porta, e ficava um cara na porta, vigiando as ovelhas. As ovelhas dormiam, é o que ele está querendo, o que ele disse aqui, é assim que funciona. E no dia de manhã, elas precisariam pastar, elas precisariam beber água. Então chega o Michel e começa a chamar, fulana, Beltrana, pelo nome. Como elas conhecem a voz do Michel, elas saem atrás do Michel. Aí chego eu, aí o porteiro deixa eu entrar e começa a chamar, fulano, Beltrano, ciclano, tal, e elas ouvem a minha voz, que sou o pastor dela, e elas me seguem. E por fim o Marco, as últimas ovelhas, obviamente é dele, porque ela tem a ovelha conhece a voz do pastor. Então ela se identifica pela voz. E foi isso que o Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo para aquele homem, para aqueles fariseus. Um dia eu cheguei na vida desse cego, ele me ouviu, eu toquei nele, eu mudei a vida dele, e a partir de agora ele me segue. É assim que funciona, é desse jeito que é. Essa é a parábola. Agora eu preciso das revelações. Se você não entendesse isso, se você não entendesse por que tem que ter o aprisco, ou o curral, em algumas traduções ele está escrito redil, onde que se guardava as ovelhas de vários pastores, por conta de segurança, você não conseguiria entender a mensagem. E hoje eu quero pregar essa noite sobre o tema Jesus te chama. Jesus te chama. Eu queria então agora poder pregar para você. Olha o verso 3, por favor. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. O que eu consigo ver no verso 3? Queridos, há um rebanho, há ovelhas, há povo. Dentro deste lugar, dentro dessa sala, dentro desse país, dentro dessa nação, dentro dessa cidade, dentro desse estado, há um povo, há um rebanho. Há um rebanho. E eles têm dono. Porque no mesmo local, onde havia várias ovelhas, algumas conseguem ouvir e identificar Jesus. Elas conseguem ouvir, por isso que às vezes, se você não tem o hábito de vir na igreja todo domingo, ou não vem, e você acha estranho porque eu consigo vir, e faço isso há 20 anos, é porque um dia eu me apaixonei por esse pastor. Eu não venho forçado. Eu não venho, você entende? Aqui nesse rebanho, olha, observe ele. Nós viemos, nós vamos, nós estamos aqui, você e eu estamos aqui para ouvir a voz do Jesus. Com uma criança, com louvor, com a pregação. Não pense, não misture na tua cabeça religiosidade. Não misture essa coisa de ser crente, de ter que andar de gravata, não poder usar saia curta. Esquece religião, eu não estou falando de religião, eu estou falando de povo. Eu estou falando de Deus, eu estou falando de um Deus que lidera. Talvez um dia, e eu digo talvez um dia, Jesus diga, tua saia é curta demais. Porque você é ovelha dele, se você ouvir essa voz, é o que você deve fazer, aumente o tamanho dessa saia.
Até o dia que ele não me foi claro, eu ainda bebia. Mas um dia eu disse, eu não bebo mais. Não foi pastor nenhum, não foi liderança nenhuma, não foi ninguém que mandou. Eu disse, a partir de hoje eu não ponho mais álcool na boca. Eu ouvi a voz dele. Não foi peso para mim. E assim por muitas coisas. Agora observe o seguinte, e eu preciso da sua atenção, amado. Por favor, me dê atenção. No mesmo lugar, há ovelhas que estão lá, imaginam estar seguras, mas não conseguem ouvir a voz. Porque o texto diz, de novo, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Irmãos, há muitos anos, eu conheci Jesus com 32, 33, de 32 para 33. Muitos anos eu fiquei fora desse chamado, muitos anos eu fiquei andando por caminhos que não eram legais. E eu não posso questionar se você está assim, mas o que eu posso dizer é que há um pastor, e não sou eu, é Cristo, que te chama e quer dar direção para a tua vida. É simples assim. Ele não te chama para você virar crente, ele não te chama para você virar evangélico, ele te chama para virar ovelha, virar filho, virar amigo. Ele fala, eu já não vos chamo de servo, eu vos chamo de amigo. Agora, qual que é a preocupação? A preocupação que talvez agora eu esteja falando e a tua mente está lá longe. E hoje à noite, eu sou essa boca, a boca deste Cristo te dizendo, eu te quero. Eu não te quero para ser membro dessa igreja. Eu não te quero para ser membro do rebanho que eu sou pastor. Acima de tudo, eu te quero salvo. Eu te quero no reino. Aquilo que o Wagner falou, o reino já está estabelecido, amado. Nós estamos nesse mundo de passagem, quem duvida disso? Quem duvida disso? Nós estamos passando, e para muitos, somos peregrinos de terra em terra estranha. O que nos espera é o céu. Ai, pastor, você se ilude com isso? Se você chama isso de ilusão, para mim é convicção. Para mim é convicção. Me perdoe, eu posso respeitar você e você me respeite. Entenda isso. Agora, o que me preocupa, no mesmo lugar, um rebanho ouve e um rebanho não ouve. Não preocupa isso você? Olha que horrível. Imagina alguém, um dia, milhares de pessoas se perdem, e eles vão dizer, mas eu te chamei. Eu chamei você, aquela pessoa foi na tua casa, aquele pregador te chamou, você viu um filme, você ouviu uma mensagem e você não deu atenção. Hoje, você tem que perguntar, que rebanho eu sou? De que rebanho eu sou? Alguns podem ficar tão tranquilos, falar, eu estou bem, porque eu sou pastor, ele é meu pastor, esse cara que está falando, você não está bem, não conta comigo não, filho. É rebanho de Cristo. É rebanho de Cristo. Eu estou na mesma toada que você. Eu preciso estar na mesma toada. Eu preciso ouvir a voz de Deus, obedecer e seguir. Olha lá, por favor, o verso 3, um porteiro. Também no verso 3, naquele ambiente havia um rebanho e havia o tal do porteiro. Você lembra que eu te disse? O porteiro, ele não era dono de nenhuma dos rebanhos. O porteiro era um cara contratado para vigiar. O cão não entrava, o felino não entrava naquele redil, naquele curral, porque havia uns espinhos, enfim, não tinha como entrar. E o porteiro deixava um a um os pastores chamando as suas ovelhas, para buscarem as suas ovelhas. Quem seria o porteiro? Alguns poderiam dizer, o Espírito Santo está na cara. Alguns poderiam dizer, é o Deus Pai.
Mas eu não quero falar que nem é o Espírito Santo, nem é Deus Pai, porque senão eu teria que dividir essa trindade, e eu não posso, eu não tenho condição de fazer isso. Eu posso dizer que haverá um dia, e eu louvo a Deus que seja hoje, que esse porteiro dirá: vai, chame fulana. E a fulana, de alguma maneira, eu escutei a voz. Muitos aqui, o Wagner testemunha que foi em 2014, foi o que você disse, outros em outros anos. Mas haverá um dia que a vontade de Deus não é de te fazer você sair da religião e vir para esta. A vontade de Deus é de se revelar a você. Se revelar a você. Você. Pastor, eu ainda não sinto, pastor, eu não sinto a direção, eu preciso ainda de pessoas que orem por mim, eu preciso de pessoas que ainda me ensinem. Se você ainda precisa de pessoas que te ensinem, se você precisa de pessoas que estão à direção, das duas uma, ou você tapou o teu ouvido, ou você começa a clamar: Deus, fala comigo, Senhor, eu quero ser essa ovelha, Senhor. Eu quero ser a tua ovelha. Eu quero ser a tua ovelha. Você não precisa de ninguém, mas de absolutamente ninguém para que Deus fale com você. Num culto, pode ser uma criança. A hora que aquela criança passou a mão vermelha naquele pano branco, Deus se revela para você em música, em louvores, num sonho. Deus é Deus. E eu louvo a Deus, porque eu quero profetizar que essa noite será a noite que pessoas ouvirão essa voz. É a noite que o porteiro disse: vai lá, chama ele. Vai lá e chama ela. Observe o verso 3. Também é um pastor. Para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e a conduz para fora. Olha só. Eu preciso de um pastor que queira me guiar. Eu preciso de um pastor que não apenas me conte por números. A igreja tem 1.500 membros. Jesus não está preocupado com quantos membros tem a igreja do fulano de tal. Ele está agora preocupado com quem ouve a sua voz e quem não ouve a sua voz. Ele individualiza, ele chama Marta. A Marta, Josimar, está na hora de sair. Nice, Nelson, Lineu, e eu ouço a voz dele. É o pastor pregando, mas eu saio dessa porta sabendo exatamente o que Deus quer que eu faça, ou exatamente o que Deus não quer mais que eu faça. Porque Ele me chama e me leva, Ele me chama e me conduz, Ele me chama e me direciona. Ele não apenas chama, Ele chama, traz, e dia após dia, noite após noite, você pode olhar para mim e falar: esse deve ser um daqueles que é fanático. Eu não sou fanático por Jesus, eu sou apaixonado por Ele. Ah, mas por quê? Porque você já não sabe de tanta enrascada que Ele já me tirou, de tanto carrapicho que Ele já arrancou de mim, de tanta coisa, e Ele nunca me cobrou nada, nunca me jogou na cara, nunca. Sempre que eu vim, sempre que eu baixei a orelha, sempre que eu cheguei perto, Ele me deixou chegar e me aconchegou e me colocou. Como não amar? Que pastor é esse? Sabe o que fizeram com esse pastor? Puseram o nome dele em frente às igrejas e de alguma maneira conduz o rebanho, mas longe desse pastor e próximo dos ideais da tal igreja. Esse pastor é simples. Ele não quer nada além do teu coração. Ele quer a tua vida. Ele quer mudar a tua história. Ele quer transformar você.
Ele quer pegar aquele que bebia e não beber mais, aquele que roubava, aquele que matava, aquele que prostituía, aquele que tinha uma vida estranha, de coração estranho. Mas ao ouvir essa voz, e ao ouvir a voz desse pastor, não tem como não segui-lo, querido. Vocês não têm ideia, principalmente eu falo isso aos visitantes, de quantas foram as vezes que em lágrimas eu procurei ele. E ele me enxugou todas as lágrimas. Botou um cântico novo em minha boca. Chegou, me curou, me tratou, sabe? Pôs remedinho, lepecide, sabe o que é lepecide? Aquele trenzinho roxo que dói. Pelo menos eu imagino que dói. Eu nunca pus em mim, né? E põe, vai embora. Segue, vai. Vamos embora. Passa lá todos os dias. Quando eu acordo de manhã, eu sei que ele vai guiar meus dias. Pastor, mas e as lutas que nós vivemos? É ensino. Porque é luta e vitória, luta e vitória, luta e vitória, amém? E eu ganho duas vezes, eu ganho na vitória e no aprendizado. Esse é Jesus. E eu quero finalizar. Lembra que eu falei que seria curto? Preciso cumprir o que eu prometi a você. Ao rebanho, e esse rebanho nós temos que estar inserido. Ao porteiro, que é o momento, a hora, o desejo de Deus para a sua vida. Hoje eu espero ser esse momento. Ao pastor, e esse pastor é Jesus, mas há uma voz. Eu trouxe você até aqui, porque eu fiquei muitos dias, muitos e muitos dias, pensando sobre essa voz. A voz que me chamou. A voz que chamou tantos aqui. E a voz que te chama. Imagina, no mundo espiritual, alguém que roubava. A voz chama ele ainda sendo ladrão. Alguém que prostitui. A voz chama ele ainda sendo alguém com dificuldade nessa área. Imagine que alguém com vícios, como alguns eu tinha, a voz chama ele ainda com vícios. A voz não grita de longe, ó, se limpa, melhor aí vem. Ela chama do jeito que o camarada, a irmã, o irmão está. Só que há uma diferença, até agora eu não tinha ouvido. Então roubar para mim era só questão, eu falo para mim, para alguém, era só questão moral e legal. Se me prender, eu estou preso, né? Se eu fosse um ladrão. Se me prender, eu estou preso. E se alguém descobrir, vai ser feio para caramba saber que eu sou ladrão, não é? Não. Até agora era uma situação moral e legal. Mas quando o ladrão ouve a voz, quando aquele que ainda é viciado em prostituição ouve a voz, quando alguém é viciado ainda em alguma coisa, algum vício que o prende, ouve a voz fala: você é mais do que um maconheiro, você é meu filho. Você é mais que um ladrão, você é meu filho. Você é mais que um bêbado. Você é meu filho, eu te criei, eu te formei. E aí essa pessoa, ela se enche de algo tão lindo que diz: eu sou muito mais do que essa porcaria dessa maconha, eu sou muito mais do que essa porcaria desse álcool, eu sou muito mais que essa porcaria dessa prostituição, a minha casa, a minha família, a minha palavra. Eu sou o homem honrado. Não tinha honra até ontem, porque até ontem eu não ouvi a voz de Deus, mas hoje eu ouvi. Ele não fala assim: irmão Marcos, para de fazer tal coisa. Ele não fala, ele chama: Marcos. Marcos. E olha que eu ouço essa voz, e eu me aproximo com ele perdoando, porque a hora que eu chego perto,
O medo é de levar uma dura. E ele fala, vem para cá. Não, não, mas você não entende, eu roubo. Não, você não entende. Não, 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 não. Eu sei que não está entendendo. Eu sei que não está entendendo, eu te quero. Você é meu. Você é minha. Dia após dia, ano após ano, homens e mulheres têm ouvido essa voz. E têm tido as suas vidas verdadeiramente transformadas. Não é de uma hora para outra. Lembra que a ovelha foi para o curral? Para o aprisco? No outro dia ele chama, de novo. Ó, agora nós vamos tratar agora tal coisa. Aí eu volto para o aprisco de novo. Para o descanso. Aí no outro dia ele me chama de novo. E ele vai fazendo uma obra em mim. Não se trata de não poder beber. Não se trata de não pegar bem na prostituição, ficar vendo filminho. Se trata de eu olhar para mim e dizer, cara, Jesus me ama, meu. Estou tão cheirosinho, é tão bom ser honrado, é tão bom ser limpo, é tão bom não ter que ficar escondendo coisas. E aí, uma vez que ele convence. Hoje, essa noite, eu queria pedir para o louvor se posicionar, vai. Essa noite, qual é a expectativa que eu tenho? É que alguém entendendo a ideia do aprisco, a ideia das ovelhas, a ideia do pastor, a ideia do porteiro, e agora entendendo a ideia da voz, comece a olhar para dentro de si e fala, cara, Deus me ama. Deus me ama, olha que gostoso, Deus me ama. Sabe a coisa mais gostosa que eu senti quando eu me aproximei de Jesus? Foi duas certezas: Ele me amava e Ele me perdoava. Ele nunca me cobrou nada das besteiras que eu fiz. Muito pelo contrário, Ele me trouxe para mudar a minha vida. Qual que é a esperança que eu tenho essa noite? É que eu ouvir essa voz. De repente estava em casal, ambos, e o porteiro abriu para um hoje, o outro não. Então, para um dos cônjuges, o peito está ardendo. Nossa, que voz é essa? Que coisa gostosa. O que esse homem está dizendo? Meu Deus, será que Deus me ama mesmo? Meu Deus, e aí o Espírito Santo convence. Eu estou te dizendo, eu te amo, eu te quero. Eu quero você para mim. Eu quero, você é meu, você é minha. Imagina isso. O outro cônjuge parece que ele ouve, mas não entende nada. Ele sairá daqui ainda hoje como que se não fosse nada, não aconteceu nada. Mas eu tenho certeza que há pessoas essa noite que dentro do seu coração hoje há um calor, há um refrigério, há uma paz. Pessoas estão se sentindo perdoadas. Não é porque eu estou perdoando, é porque Jesus te perdoou. Eu não perdoo ninguém não, querido. Pessoas estão se sentindo amadas. Não é apenas porque a igreja te ama, mas porque aquele que verdadeiramente te ama foi capaz de morrer para pagar o preço, para te dizer hoje, não importa o que você já tenha feito, eu já paguei por você. Você é meu. Lembra que o texto diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor? E lembra que eu vou ler. É importante que eu leia, para que não fique nada em aberto, se você não achar que eu estou inventando. Para esse o porteiro abre, verso 3. As ovelhas ouvem sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Querido, sabe tantos anos que você viveu longe do Evangelho, ou aquém do Evangelho? Mesmo nesses anos, você tinha um dono. Você só não conseguia era ouvir a voz dele. Hoje você está ouvindo. Agora você ouve. Enquanto nós louvamos, eu queria que você olhasse para a sua vida de forma reflexiva. Olhe para ela. Será que não está te faltando algo? Não se apresse a achar que está te faltando religião, porque religião não precisa.
mas não está faltando filiação, não está faltando o doce toque do doce Espírito Santo. E essa noite eu quero orar para Ele tocar a tua vida e mudar a tua vida.